Estamos no concelho de Valença, na freguesia de Friestas, um antigo ponto de passagem do rio Minho, um marco importante nas guerras da Restauração e mais tarde de resistência às tropas napoleónicas. Entre os montes suaves do Alto Minho, o mosteiro de Sanfins de Friestas repousa no silêncio antigo da terra. O murmúrio da ribeira mistura-se com o vento que percorre os campos e vinhas, guardando séculos de oração e trabalho. As pedras de granito, gastas pelo tempo, parecem respirar a paz do vale, onde o mundo abranda e a natureza envolve tudo em serenidade. O ambiente é sereno e isolado, refletindo o espírito de recolhimento monástico, e a construção em granito harmoniza-se com a paisagem natural minhota. Este mosteiro de Sanfins de Friestas tem origens muito antigas. Antes do edifício que hoje conhecemos, já existia aqui uma pequena comunidade monástica, anterior ao ano de 604. A sua fundação terá ocorrido no tempo do reino dos suevos, quando a fé cristã ganhava forma no noroeste peninsular. Foi uma época marcada pela influência dos bispos de Braga, como São Martinho de Dume e São Frutuoso, cujos ensinamentos inspiraram muitos mosteiros da região. E séculos mais tarde, no século XII, ergueu-se a atual Capela Românica. Foi então que o rei Dom Afonso Henriques concedeu ao mosteiro a Carta de Couto, definindo o território sob a sua proteção e estabelecendo os direitos e rendimentos que lhes pertenciam. Esse ato real marcou o reconhecimento da importância de Sanfins de Friestas, garantindo-lhe a autonomia e os recursos necessários para continuar a sua missão espiritual e comunitária. A capela deste mosteiro está considerada um dos mais importantes exemplos do românico em Portugal, o chamado românico galego-minhoto. Trata-se da influência trazida pelos mestres pedreiros galegos que trabalharam na Catedral de Santiago de Compostela e em todas as capelas e pequenos mosteiros da Ribeira Sacra, a norte da cidade galega de Ourense. Durante os séculos XI e XII, o norte de Espanha, Galiza, Castela e Navarra, receberam forte influência da arquitetura e da espiritualidade vindas de França, sobretudo através do intercâmbio cultural do Caminho de Santiago e das ordens monásticas de origem francesa, como a de Cluny e de Cister. O românico de influência galega caracteriza-se pela qualidade e densidade decorativa, com capitéis, arquivoltas e portais ricamente esculpidos, refletindo a maestria dos canteiros galegos. Ábside semicircular, elaborada, muitas vezes com frisos, arcaturas e colunelos, o que dá ritmo e elegância à parte posterior do templo. O românico é uma arte pedagógica e simbólica. Os capitéis e portais funcionavam como uma bíblia em pedra, onde as imagens ensinavam valores morais e histórias sagradas a uma população analfabeta. À semelhança do antigo mosteiro de São Pedro, de Passos de Ferreira, esta capela também tinha um espaço exterior fechado, chamado Narthex, de caráter funerário. Foi desmantelado pela Direção-Geral de Monumentos durante o restauro do século XX. Tudo indica que os monges de Sanfins de Friestas seguiram a regra de São Bento, a chamada regra beneditina. Essa regra era a mais difundida na Europa cristã desde o século X e dominava os mosteiros do noroeste peninsular durante a Idade Média. Essa busca da unificação da devoção e do seu ritual e de uma linguagem comum entre cristãos
Foi a razão de ser do estilo românico e foi usado pela Ordem Beneditina para a reorganização do território reconquistado do norte da península. No estilo românico, os capitéis eram as partes mais trabalhadas e esculpidas dos templos. Situadas no topo das colunas, serviam não apenas como elemento estrutural, mas também como espaço de expressão artística e espiritual. Neles, os mestres pedreiros representavam cenas bíblicas, figuras de santos e criaturas fantásticas, transformando a pedra em mensagem e ensinamento. Cada detalhe contava uma história, fazendo do mosteiro um verdadeiro livro de pedra, aberto a todos os que nele entravam. Outro detalhe destas igrejas românicas é a cachorrada. São esses pequenos blocos de pedra, chamados cachorro. Era esculpido com figuras de animais, rostos e formas fantásticas. Serviam para proteger o templo e recordar aos fiéis o poder do divino sobre o humano. Essas esculturas misteriosas e vivas davam personalidade às fachadas, transformando a arquitetura em arte e mensagem. A norte e a nascente da igreja vêem-se as ruínas das dependências monacais, que são mais recentes. Em 1554, a Companhia de Jesus tomou posse deste mosteiro por doação de Dom João III, e ele fica reduzido a um padre apenas e é transformado em residência dos padres jesuítas. Das antigas dependências monacais medievais, pouco se sabe hoje. O tempo, as transformações e a falta de registros escritos deixaram uma lacuna na memória do antigo mosteiro. Da antiga vida comunitária dos monges, o claustro, o refeitório, o dormitório, restam apenas vestígios dispersos.